Voltamos a apresentar o Roda Viva Eleições 89. O programa Roda Viva está entrevistando ao longo desta semana os 10 candidatos melhor colocados nas pesquisas de opinião. O candidato entrevistado agora nessa segunda sessão de hoje é o candidato Leonel Brizola, do Partido Democrático Trabalhista. Para entrevistar Leonel Brizola esta noite, estão presentes ao Roda Viva Eleições 89 os seguintes jornalistas: Ricardo Sete, diretor da sucursal paulista do Jornal do Brasil; Aloysio Biondi, editor-geral do jornal Diário de Comércio e Indústria; Rodolfo Konder, editor-chefe do Jornal da Cultura; Alex Solnick, repórter do jornal Folha da Tarde; Jorge Oliveira, editor de economia da revista Isto é, Senhor; e Fernando Mitre, superintendente de jornalismo da TV Bandeirantes. Leonel Brizola realiza este ano um projeto político acalentado há quase 30 anos: disputar a presidência da República. Ele começou com o slogan "Cunhado não é parente", Brizola para presidente, passou pelo socialismo moreno e hoje apregoa a oposição sem cumplicidade. Sempre foi um dos favoritos nas pesquisas de opinião, mas agora enfrenta a preferência destacada do eleitorado nas pesquisas pelo ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. No âmbito interno do partido, está sendo ameaçado por alguns desfalques importantes que ameaçam colorir. Ricardo Sete, por favor. Governador, como o senhor disse que não tem inibição de tratar de nenhum tema, eu queria começar por um que o senhor algo inadequadamente chama de o monopólio da Rede Globo de televisão. E o senhor tem dito, inclusive no programa da Hebe Camargo, repetiu, sem detalhes, que vai tomar providências sobre isso em relação à Globo logo no primeiro dia. Eu não consegui entender ainda que providências exatamente vão ser essas, em que consistirão essas providências. Concretamente, eu também não sei que providências eu tenho ao meu alcance. Mas eu vou cogitar na esfera administrativa. Se eu tiver que me dirigir ao Congresso, eu vou ter a necessária responsabilidade de me dirigir ao Congresso. Se tiver que atuar junto ao Poder Judiciário, eu vou atuar. Só o que eu considero é que é incompatível com a existência de uma nação livre, de uma ordem democrática, com a operacionalidade, com a eficácia de um governo num país na hora de crise, com uma situação como a que desfruta este poder anômalo, esse poder completamente, né, fora de qualquer consideração, uma coisa excêntrica numa ordem democrática. Veja agora, está aí o senhor Roberto Marinho achando que deva mudar o ministério. Mas ele o quer, afinal? Ele é um concessionário, é um empresário ou ele é um partido? Por que ele não funda logo um partido para poder influir legitimamente na vida do país? De onde vem esse poder? Vem da condição de concessionário. Eu tenho andado aí pelo Brasil e tenho conversado com as estações que estão associadas com a Globo e vou verificar que essas emissoras que estão lá de repetidoras da Globo deixaram de ser emissoras porque passam o dia repetindo a Globo num desrespeito aos interesses locais, àquela emanação da vida cultural, da vida artística, de estados que têm grande tradição. Eu sempre argumento o seguinte: nos Estados Unidos, que é um país o mais liberal, não seria permitido isso. Então eu vou atuar em nome dos princípios gerais da Constituição, dos princípios gerais do próprio regime democrático. Isso é uma coisa incompatível. E eu vou questionar porque isto torna o nosso país praticamente ingovernável, com um poder ilegítimo e ilegal. Porque mais que isto ainda, ele discrimina. E um concessionário de um canal de televisão é concessionário de um serviço público que pertence a todos. Isso seria como um concessionário de uma linha de ônibus que quisesse, que de repente dissesse: eu transporto estes, não transporto aqueles. E um canal de televisão não pode discriminar ninguém. É ilegal, que lei que está sendo violada pela Rede Globo? Esses princípios gerais da Constituição. Primeiro, não pode discriminar. Segundo, está sendo um poder demasiadamente abrangente dentro do país, que até não está configurado dentro da estrutura da legalidade do país. É um poder que põe ministro, tira ministro. Francamente, é demasiado. Por que ele não funda logo o POG? Partido das Organizações Globo. Perfeito, aí tornava-se legítima a situação dele. Governador, por favor. Governador,
ao colocar em dúvida as pesquisas, o senhor coloca em dúvida o trabalho de instituições diversas, de diferentes origens, profissionais, jornalistas, emissoras de televisão, jornais, pesquisadores de campo, quer dizer, são milhares de pessoas envolvidas nesse tipo de trabalho em diversas organizações. Quer dizer, existe uma máquina muito grande. Existe uma colossal conspiração sistematicamente voltada contra o senhor? Não é só contra mim. Isso, governador. Está fazendo a sua própria defesa. Todo Defesa de quem? Esta casta dirigente está em maus lençóis, levou o país à crise. Não tem saída, não tinha candidato, está em crise. Então está manipulando tudo isto. Quem não vê, sabe? Mas que a deve ser uma rigor não sou conspiração eu, muito grande, até não governador, sou para todo eu mundo que ser afirmo. manipulado. Sabe quem é que afirma isto? E eu não consigo repercussão na imprensa. Será que o senhor deputado Zé Lourenço é tão desprestigiado assim, que a imprensa não considera que o depoimento do ex-líder do PFL, sabe o que ele declarou, o deputado Bocaiúva? Chamou o deputado Bocaiúva, lá em Brasília, e disse: deputado, eu estou indignado com as pesquisas, porque eu sei como é que se faz isso. Mas ele disse isso à imprensa ou ao deputado Bocaiúva? Disse o deputado Bocaiúva e não pediu segredo. O deputado Bocaiúva me contou a mim, eu pedi, você me pede segredo? Se o deputado José Lourenço não contou à imprensa... Mas eu conto, porque não vão Então perguntar já a está ele se é sendo registrado verdade. pela imprensa. Será que o Leonel Brizola não tem nenhuma significação na hora que denuncia que o senhor Antônio Carlos Magalhães chamava os dirigentes e proprietários do Ibope, da Gallup e de outras instituições e dizia: eu fico com as pesquisas todas, digam quanto é, só quero que vocês me deem duas. Uma verdadeira, para minha orientação, secreta, reservada, e a outra de acordo com a nossa orientação. Aceitaram com a única condição de que um mês antes deixassem eles livres para fazer os ajustamentos. Ora, isto é dito por um deputado, do qual se pode discordar, porque tem as suas posições conservadoras, mas é um homem afirmativo, é um homem de posições. Como é que não se dá consequência a uma denúncia como essa? Porque a classe dirigente, os que estão manobrando toda essa manipulação, não querem ver as pesquisas desprestigiadas. Porque isso é uma arma do poder econômico. É a maior pressão. É a arma mais poderosa na campanha eleitoral, neste momento. E custa muito dinheiro, custa muito dinheiro. Pois eu assumo, eu transmito essa denúncia. Porque não há uma investigação. Por que o senhor não vai à justiça, então, com essa denúncia, já que o senhor tem essas evidências? Que o senhor Nós já colocamos na Justiça Eleitoral as nossas ponderações. Nós lamentamos, sinceramente, que a Justiça Eleitoral não seja diligente como entendemos que se devia ser neste momento. Por quê? Permitiu, ali sob as suas barbas, este Collor usar 3 vezes, 3 horas em rede de rádio e televisão, através daquela impostura de acordos com partidecos. Claro que isso aí, o espírito da lei é de ensejar os partidos. Como é que ele foi usar? Com a omissão, sob os olhos complacentes da Justiça Eleitoral, invocando formalidades. Quando se tratava de tirar o Leonel Brizola da televisão, eles foram diligentes, rápidos, eficazes e não permitiram. Governador, é difícil.